agora sim. Então diz assim, Lucas 2, o versículo é o 42. O subtítulo é o Menino Jesus no meio dos doutores. Diz assim a palavra. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam de sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que disseste assim para conosco? Por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Pode estar sentado, irmãos. Aleluia. Bom, o texto é a única referência na palavra de Deus sobre meio que a infância, a adolescência de Jesus, né? E eu creio, né, de toda a minha alma, que nada nessa palavra, como o próprio Jesus falou, um tio e uma vírgula não hão de passar dessa palavra. Então não existe um texto, não existe um livro, não existe um versículo que o Espírito Santo, se nós não buscarmos, ele nos traga um ensinamento e algo para a nossa vida. Que ele não quebrante o nosso coração. Mas isso só vem do Espírito. Porque se não vier do Espírito, nada de diferente vai ter em nós do que qualquer estudioso da palavra. Entendam, pelo que eu falei, não se trata de estudar piamente a palavra, historicamente falando, ou em outras vertentes. Se trata simplesmente, com singeleza de coração, de ler e pedir a Deus uma revelação, e Ele vai dar para a gente. Então aqui vai falar de Jesus, né? E a primeira coisa que me chama a atenção é que, independente da idade de Jesus, ele estava cumprindo a palavra do Pai. Ele estava fazendo aquilo que lhe era designado, desde pequeno, porque ele já sabia para o que ele veio a esse mundo desde pequeno, pelo que nós lemos aqui, né? E nós então vamos ver aqui nesse texto, né? Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre atitudes, né? Porque Deus, ele espera dos servos do Senhor atitudes perante aquilo que ele já deixou como legado na nossa vida, né? Então, a gente vê aqui a figura de Jesus no texto, tá? A gente vê aqui os pais de Jesus. A gente vê ali a caravana, uma multidão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E dentro disso a gente vai ver a gente hoje, né? Então vamos lá, se a gente for olhar um pouquinho ali do que estava acontecendo, tá? O texto vai falar lá no versículo 39, né? No 40, aliás, que Jesus ia crescendo, e ele ia crescendo em Deus, em sabedoria, né? E que a graça de Deus estava sobre ele. E Jesus já sabia quem ele era, já sabia o que ele veio fazer ao mundo, tá? Então, dentro disso, a palavra vai dizer que uma vez ao ano, de tempos em tempos, no versículo 41, tá? Que todos os anos, os pais de Jesus ali, né? Maria e José, porque José era considerado pela lei judaica o pai de Jesus, né? O povo não sabia da maneira que Jesus havia sido concebido, tá? Então, a gente vai ver que todos os anos os pais de Jesus, né, iam lá de Nazaré e iam até Jerusalém para comemorar a Páscoa. E aquilo era comum naquela época, porque a Páscoa era uma festa estipulada lá em Êxodo 12, quando Moisés instituiu a festa. Deus, usando Moisés, instituiu a festa da Páscoa. Ele falou que anualmente isso iria acontecer. Jesus estava tão somente acompanhando os seus pais para comemorar a Páscoa, tá?
Agora, o que a gente precisa entender, né? Nazaré não era uma cidade grande, né? Os tempos naquela época não eram igual hoje. Então, acredito eu, né, já dando certeza para vocês, que Jesus não entrou numa doblô com a família e foi para Jerusalém, né? Eles também eram humildes, com certeza não foram, né, a cavalo ou algo do tipo. Então, o que era comum naquela época é que as cidades pequenas, elas iam em caravanas, né, juntas. Então, ali, no caminho até Jerusalém, havia Jesus, tá? É a primeira figura que a figura central da coisa, né? A nossa figura central. Os pais, os parentes mais próximos e pessoas, amigos, vizinhos mais distantes, pessoas que Jesus não conhecia. Era uma caravana de pessoas de uma mesma cidade que foram até Jerusalém comemorar a Páscoa e comemoraram a Páscoa. Em seguida, depois daqueles dias ali comemorando a Páscoa, eles foram retornar até Nazaré, onde Jesus morava. E aí começa, né, o texto ali que a gente leu, né? No texto, eles estavam voltando e em uma hora os pais de Jesus deram-se conta de que, cadê Jesus? Né? Então eu fico imaginando inicialmente, e primeiro conjecturando aqui, né, não está na Bíblia, mas pela palavra a gente entende que como eram muitas pessoas, talvez ali nas primeiras horas, cadê Jesus? Deve estar lá com um primo, deve estar lá com ciclano, com fulano, era muita gente, e eles voltando, até que em determinado momento, já quase um dia depois, eles devem ter procurado Jesus, não acharam, e aí falaram, realmente ele não está aqui. E aí eles decidiram voltar até Jerusalém para buscar Jesus, né? A palavra vai dizer que era caminho de um dia. Então vamos fazer a conta aqui, porque disso vale o que Deus tem para as nossas vidas hoje. Um dia de caminhada, passou um dia, amém? Amém, igreja? Quando eles perceberam que Jesus não estava, eles voltaram. Então se eles andaram um dia, mais um dia eles voltaram. E quando eles estavam no terceiro dia, foi que eles encontraram Jesus. Isso vai de encontro certeiro à palavra de Deus, que tem o 3 como algo especial na vida de um servo do Senhor. Porque Jesus ressuscitou o quê? Foi ao terceiro dia. No início do terceiro dia, Jesus se mostrou lá a Maria Madalena, algumas pessoas, já ressurreto. Então isso vai falar do grande dia a qual o Senhor Jesus vai vir e vai arrebatar a sua igreja. Eu não vejo de outra forma. E hoje em dia, irmãos, se fala de prosperidade, se fala de que você tem que ser isso, tem que ser aquilo diante de Deus, e tem mesmo. Mas quase não se fala mais que nós temos que abrir os nossos olhos, porque a vinda de Jesus, ela está às portas. E não me importa se já há décadas isso vem sido pregado, porque na palavra de Deus diz que quando nós menos esperarmos, vai ser esse dia que Jesus vai vir. Então nós temos que estar atentos, porque quando Jesus Cristo vier buscar uma igreja que se chama pelo seu nome, a qual ele diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, ele vai procurar em mim e em nós, aqui em nós, os verdadeiros adoradores. E aí dentro desse contexto a gente tem Jesus, a gente tem os parentes mais próximos, os pais, e a gente tem outras pessoas não muito bem conhecidas. Então aqui, tirando Jesus, quem somos nós ali? Será que a gente consegue refletir, tá? O que é uma realidade em muitos locais hoje, que pessoas estão em templos físicos feitos por mãos de homem, e com certeza Deus habita ali naquele local, eu não tenho dúvidas quanto a isso, porque onde tem 2 ou mais reunidos no nome de Deus, ali ele está presente. Então aqui mesmo, né, eu senti Deus da mesma maneira que eu sentiria em outra igreja com mais pessoas,
não importa. Deus está aqui nesse lugar. Eu senti Deus hoje aqui. E o que Jesus Cristo, ele quis dizer lá para a mãe e para o pai, quando finalmente no terceiro dia ele foi encontrado, eles falaram: Senhor, Jesus, ué, como assim tu sumiu? E aí Jesus falou: eu estou fazendo aquilo que eu vim fazer, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. E eles ficaram sem entender no início. Alguns versículos depois, você vai ler que Maria guardou aquilo no coração dela, né? Mas num momento inicial, não houve um entendimento muito bom da parte deles. Se não houve um entendimento muito bom da parte deles, imagina da multidão que não era parte do círculo mais próximo de Jesus. Então, a gente vai ver em toda a história que Jesus se fez carne aqui durante o seu ministério, que sempre onde ele estava Jesus, estava um círculo de pessoas mais próximos deles, os discípulos e os seus seguidores, e outras pessoas ao redor de Jesus, uma multidão, né? E nem os discípulos, enquanto Jesus pregava aqui, entenderam muito bem as coisas que Jesus fazia. Jesus muito bem falava, muitas das vezes falava em parábolas, e os discípulos não entendiam. Jesus tinha que parar e explicar para eles, como explicou para Maria e José. Quem dirá os outros que nem seguiam Jesus? Assim também, hoje, no tempo atual, existem as pessoas muito mais dispersas, que são aquelas que falam que tem Deus no coração, mas não vivem Deus. Existem aquelas que estão mais um pouquinho perto, mas ainda é multidão, que são aquelas que estão dentro da igreja, mas da mesma maneira que os outros, professam Deus, mas não vivem esse Deus, também não entendem. Existem aqueles que estão ao redor, querendo Deus como os discípulos, mas que ainda não entenderam. E existe o grande e terrível dia do Senhor Jesus. E dentro disso, Jesus o tempo todo, ele só quis uma coisa de todas as pessoas: atitude. Só isso que ele quis. Então a gente vai ver lá atrás, vamos lá para trás. Abraão, Isaque e Jacó, eles tiveram uma atitude de fé. Aí a gente vai ver depois José, ele creu como quando tudo era contrário na vida dele. Essa foi a atitude de José. Depois disso, Deus fez um povo, o povo sofreu, Deus levantou Moisés. Moisés teve uma atitude, ele obedeceu, independente das circunstâncias. A gente vai ver depois Samuel, ele teve uma atitude frente ao chamado que Deus fez para a vida dele. Ele foi em direção ao chamado. É isso que, essa história que a minha mãe conta, que eu fui separado, que eu nasci de um milagre e que eu fui separado para a obra de Deus, é isso que eu vou ser então, porque se Deus falou e confirmou, então Deus, faz aqui a tua obra em mim, que é isso que eu quero, atitude. Depois dele, Davi, ele teve uma atitude, ele deixou o juízo não nas mãos dele, porque ele até teve oportunidade, mas ele entregou a vida dele, o juízo do que estavam fazendo na vida dele, nas mãos do Deus que ele servia. Depois a gente vai ver os próprios discípulos, que tiveram uma atitude, assim como Abraão, de crer, embora como a própria multidão lá, os próprios pais de Jesus, não entendiam muito bem, os discípulos eram assim. Eles não entendiam, em muitas, diversas ocasiões, tiveram falta de fé. Muitas das vezes foram repreendidos pelo próprio Senhor Jesus. Em certa ocasião, o próprio Jesus falou: Pedro, pelo amor de Deus, o diabo pediu a tua alma hoje, e do jeito que você está, ainda que você esteja andando do meu lado, ele tem capacidade para ceifar ela, mas eu roguei pela sua alma, e eu não deixei isso acontecer. E aqueles homens viviam do lado de Jesus, mas ainda não tinham entendimento. E a gente tem os discípulos depois que Jesus ressuscitou. E aí basta você ler o Novo Testamento e depois ler Atos dos Apóstolos. E você vai entender quem foi Pedro antes, o cara que negou Jesus, impulsivo, e você vai ver depois de Jesus,
um homem segundo o coração de Deus, que até a sombra dele curava. Você vai ver todos aqueles discípulos que fugiam diante das adversidades, agora passando as mesmas adversidades e dando glória a Deus porque estavam no meio dela. Deus, Ele busca de nós, dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade, uma atitude da nossa parte, para aquilo que o Senhor Jesus, Ele já deixou como legado na nossa vida. E é isso que Ele quer da gente. Então a gente vai ver, então, o que eu tenho que fazer, Márcio? Como assim atitude? Existia uma multidão ali, mas Jesus não estava no meio da multidão. Algumas pessoas achavam que estavam, mas Ele não estava. Quantas pessoas hoje estão fielmente indo à igreja, louvando, cantando, participando de reuniões, congregando, mas Jesus não está ali. E eu não digo que essas pessoas são hereges, não estou aqui para julgar ninguém, juiz é Deus. Eu estou aqui para dizer que não necessariamente a gente dizer que Jesus está aqui significa realmente que Ele está. Porque aquelas pessoas lá, os pais de Jesus achavam que Ele estava lá, mas Ele não estava. Eles tiveram uma falsa percepção de que Jesus estava no meio deles. Eles acharam que Jesus estava caminhando com eles até a sua cidade natal. Quantos hoje não estão perdidos, achando que estão seguindo um evangelho, mas são aqueles que lá em Mateus 7:24, que falam, olha, aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí, desceu a chuva, correu o vento, soprou o vento, correram os rios, e aquela casa não caiu. Mas o homem insensato, que está escutando a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai dizer que ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir, se você for lá no sentido da palavra, tá? Não é o ouvir só de escutar, é o ouvir de você estudar, é o ouvir de você escutar, de você estudar, de você aplicar ela na sua vida cotidiana. A fé, ela vem pelo ouvir, pela aplicação diária da palavra de Deus em nossa vida cotidiana, assim como todos aqueles homens de Deus. E a gente percebe que onde a multidão andava, não acontecia muita coisa. Com poucas pessoas, Deus falava e operava um milagre. No meio da multidão, uma mulher, já há 12 anos sofrendo de um fluxo, houve um milagre na vida dela, porque ela teve uma atitude que as outras pessoas não tiveram. Ela derramou de verdade o seu coração e teve uma fé genuína e diferente do daquelas pessoas. Dentro de uma multidão que seguia Jesus, um cego chamado Bartimeu, entenda uma coisa aqui, Bartimeu não era o nome daquele homem, porque Bar significa filho, Timeu, tá? Era o nome de uma pessoa. Então, quando lá na palavra está escrito porque Bartimeu, significa que ninguém sabia o nome dele, ele era o filho de Timeu, ele era um mendigo naquela época, ele era tão insignificante que as pessoas não sabiam o nome dele, ele era o filho do Timeu. Mas foi aquele homem que a multidão não dava ouvidos, que era insignificante perante as pessoas, e talvez as pessoas olhem para mim, para você, e não dê muita ideia para a gente, eles acham que não é bem assim. Mas se você tiver uma fé genuína, tiver uma atitude, buscar a palavra, aplicar ela no seu coração, aplicar ela na sua vida cotidiana. Quando eu falo da vida cotidiana, eu estou falando de casamento, eu estou falando de amigos, eu estou falando de trabalho, eu estou falando do teu palavreado, daquilo que tu tem escutado, daquilo que tu tem visto de rede social, de todos os detalhes que podem fazer você ser um diferencial mediante essas atitudes, ou ser só mais uma multidão. E Bartimeu clamou. O quanto você tem clamado para Deus te ouvir? O quanto você tem se espremido perante a multidão para tocar em Jesus? O quanto você tem feito como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Samuel,
Davi, e se esforçado e não olhar da circunstância, mas clamar o nome do Deus que tu serve, para quando não chegar no terceiro dia, você arregalar os olhos, como os pais de Jesus arregalaram. Cadê Jesus? E você ouvir, apartai-vos de mim. Porque quando Jesus fala assim, ué, está me indagando por quê? Você não sabe o que eu estava fazendo? É a mesma coisa do que está na palavra, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca eu vos conheci. Porque você nunca teve uma atitude comigo. Essas atitudes, irmãos, são os detalhes. São detalhes. Porque o pecado, que humanamente falando, são os maiores pecados. Irmãos, sinceramente, isso até o cara que está lá, o bandido no meio do morro escondido, ele sabe que matar é errado. Todo mundo sabe que xingar palavrão é feio. Que trair a esposa não se deve fazer. Não precisa ler Bíblia para saber isso. Agora, amar o teu próximo como a ti mesmo. E você, isso é Velho Testamento. Porque quando Jesus veio, ele falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele amou os outros mais do que ele mesmo. Até que ponto você tem amado o teu próximo mais do que você mesmo? Até que ponto você tem orado para aquele que te persegue? Até que ponto você está sofrendo e você está dando glória a Deus? Qual foi a última vez que orando você agradeceu as lutas que você está passando? Chorando. Porque a gente chora por quê? Porque a gente, Senhor, eu estou chorando porque a coisa está difícil, mas eu confio em Ti. José ficou, irmãos, 13 anos sofrendo até ser quem ele foi. Em nenhum momento aquele jovem fraquejou. São os detalhes que só quem lê Bíblia, só quem ouve e ouve a palavra de Deus, só quem toma atitudes, essas pequenas atitudes, esses pequenos detalhes, é que não vão se surpreender quando Jesus chegar e chamar a sua igreja. Porque em meio a isso tudo que a gente está passando, você vai se lembrar da palavra e vai dizer que em tudo nós somos o quê? Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque não importa o que você está passando, o que eu estou passando, não importa a situação financeira, não importa se dizem que o teu casamento é bom ou ruim, não importa se dizem que você é bom ou ruim, importa como Deus está te olhando e quem Ele sabe que você é. Porque lá em João 10 está escrito que Ele conhece as ovelhas, é pelo nome. Ele vai falar assim, Mateus, eu conheço Mateus, eu conheço Pedro. Ele vai falar, eu conheço o Vitor, não sabe tocar violão, mas é meu servo. Jesus, Ele sabe quem é eu e você. E Ele sabe muito bem quem é a multidão e quem não é. Ele sabe muito bem o que você está passando. Agora, Jesus, desde pequeno, Ele não fez outra coisa a não ser cumprir o chamado do Pai. Esse chamado, né? Ele ainda não veio chamar a sua igreja, mas aquilo que Ele veio fazer no seu ministério, já está feito, amém? Ele veio, morreu por nós, né? Estamos debaixo de uma graça, por isso aqui não importa quem nós somos e o que estamos fazendo, importa o que Ele olha para a gente ver. Ele chamou Gideão, lá em Juízes, e Gideão, quando Deus falou varão valoroso, ele era tudo, menos aquilo que Deus falou. Mas Jesus olhou para ele, e olhou além daquilo que ele era naquele momento. Ele olhou tudo aquilo que Gideão, se tivesse a atitude correta, se tivesse um coração genuíno, e se ouvisse a voz de Deus, poderia ser nas mãos dele. E Ele está olhando aqui para a gente, e Ele está assim, ó, com a gente na palma da mão dele. Ele tem o nosso nome, aliás, na palma da mão dele, e Ele está olhando assim para a gente, olha, a tua condição é essa hoje, mas eu não estou olhando para a tua condição agora, eu estou olhando
para quando no terceiro dia eu voltar, eu já sei lá na frente quem você é na minha mão. Nós somos a multidão ou somos os discípulos lá em Atos dos Apóstolos? Somos as pessoas que estamos fazendo a diferença, somos o sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. Até que ponto nós somos o tempero desse mundo? Ou somos só a multidão? Ou a gente está só seguindo, só indo à igreja? Até que ponto a gente está indo trabalhar no nosso dia a dia e está pensando no nosso amigo, no nosso colega, naquele cara que sempre passa pela gente todos os dias, ou naquela situação, e a gente está tentando traçar uma estratégia, orando a Deus para poder salvar aquela vida que está perecendo. E isso não depende da nossa condição. Ah, não, deixa eu ficar bem, deixa eu sair da tribulação, e aí eu vou ter força para poder evangelizar. Ah, meu Deus do céu! Quando Jesus vier, irmãos, Ele vai cobrar isso da gente. O que a gente está fazendo pelo próximo? Quais as atitudes que a gente está fazendo? Com quem que a gente anda conversando? O que os nossos olhos estão vendo? Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai ser tenebroso. O que a nossa boca está falando? Pelas tuas palavras, vocês serão justificados, mas pelas tuas palavras, vós sereis condenados. É o olho, está olhando para onde? É a língua, está falando o quê? É o ouvido, você está no meio da onde? A tua rodinha de amigos. Quem é a tua rodinha de amigos? Com quem tu anda falando? O que tu anda comentando em rede social? O que tu anda fazendo quando ninguém está olhando, mas Jesus está olhando? Quem é você naquele círculo que estava seguindo Jesus? Nós temos que lutar, essa luta, irmãos, ela é diária. Porque por mais que talvez, aqui eu sei que não se prega isso, mas por mais que falem para você assim, você está debaixo da graça, e aí você pode viver a vida que você quiser, não. Porque a mesma graça que te chama para um favor imerecido que Deus te deu, é a graça que te dá capacidade para viver uma vida santa, digna e exemplar diante dos homens. E Deus, Ele está querendo de você, não somente atitudes. A gente tem que estar de cabeça erguida, a gente tem que estar sorrindo, sofrendo, a gente tem que estar em meio da aflição, dando glória a Deus e agradecendo por ela, porque se existe uma coisa, que a provação e as circunstâncias foram feitas, foi para nos dar capacidade de transformar uma circunstância numa oportunidade de glorificar o nome de Deus. Porque o inimigo está trabalhando diariamente para tirar a tua alegria de viver e de ter atitudes perante Deus. E os inimigos da alegria são esses, são as circunstâncias que são colocadas diante de você, pelo diabo e pelo próximo que é usado pelo diabo. São as circunstâncias que você mesmo, quando falha, acaba criando. São as pessoas que estão ao teu redor, como a multidão estava do lado de Jesus. E isso você pode controlar. São coisas que nós podemos fazer. É a atitude que Deus espera da gente. São as coisas materiais. E a palavra diz que a gente não pode servir a Deus e as riquezas. Que é onde está o teu coração. Se ele está na riqueza, ali é o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se ele está na riqueza, é algo que faz você ser uma multidão. Embora não estou dizendo que nós não tenhamos que trabalhar, não tenhamos que empenhar, não estou dizendo que é pecado, e nós devemos sim querer ter uma vida melhor, querer ter uma vida digna, irmãos, mas não é disso que Jesus veio falar. Isso só faz parte. E se for mais para cá que Deus separou você, ou para cá, o que importa é que Deus chamou você não para comer o pão que perece, mas o pão que jorra para a vida eterna. Então as circunstâncias, as pessoas, os bens materiais, e junto com isso vem o grande mal dessas últimas décadas, a ansiedade. Porque junto às circunstâncias que lançam contra você, e você mesmo se lança,
as pessoas que estão aqui em você. Quando eu falo pessoas, amigos, parentes, seja lá o que for. Junta o dinheiro que infelizmente estamos nesse mundo. E isso afeta a nossa mente às vezes. E aí vem o grande mal desse século. A ansiedade para terminar de levar e ceifar a tua alma. Irmãos, lembre-se que lá em Pedro, aquele homem que negou Jesus um dia, 3 vezes, ele falou assim: lançai-vos sobre as costas de Jesus toda a ansiedade. Se lembra que lá em Filipenses 4 vem dizendo assim: olha, portai-vos diante de Deus com uma mente sóbria e com uma alma tranquila, livre de toda ansiedade. Vai lá, se eu não me engano é Filipenses 4:3 que está escrito lá, que o servo do Senhor e ansiedade são 2 coisas que não servem. Entenda, a ansiedade é uma coisa, porque preocupação nós podemos ter, quem não tem. Agora, se essa preocupação ela está tomando conta de você há semanas, há meses, irmãos, vamos tomar uma atitude, vamos chorar e derrubar essa ansiedade aos pés daquele que morreu por nós. Saiam daqui, e eu também estou saindo, entendendo que as atitudes estão nos detalhes. Pedro pediu para sair do barco. Jesus falou o quê? Vem. Ele podia ficar no barco, ou ele podia sair, e ele saiu. Lá na frente ele errou de novo, mas aí ele teve outra atitude, ele creu. Jesus estendeu a mão, ele podia ficar de braço cruzado: ai, me ajuda. A nossa vida é assim, mas são essas atitudes que vão fazer a diferença entre a gente sair da multidão e compreender as palavras de Deus. E aí, não importa se você tem uma condição maior ou menor, não importa se você tem um trabalho maior ou menor, não importa se você é patrão ou empregado, não importa mais o que digam, o que falem, as pessoas vão olhar para você e para mim e vão entender. Na verdade, elas não vão entender, porque em meio a tantas circunstâncias, tantas pessoas falando isso e aquilo, porque em meio a tantas coisas financeiras e material que talvez eles saibam o que está acontecendo na nossa vida, você não está ansioso, você está rindo. As pessoas estão perguntando: está tudo bem? Você está igual a sunamita: pode estar tudo errado, irmão, tudo bem. Você não está assim, ó, igual aquele desenho animado: ó céus, ó, está tudo bem. Não, por trás de você, irmãos, existe um nome que é sobre todo nome. Existe um que não perdeu a batalha, que vai pisar na cabeça de Satanás, que morreu por você. Não podemos ter atitudes de covardes, não podemos ter atitudes de derrotados. Eu repito: em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, não desamparados. Abatido você pode ficar, mas destruído, a palavra te dá garantia que você não vai estar. A última palavra é dele. Ele te ama, morreu por você. Vamos ter a nossa cabeça erguida, olhar para frente, como Paulo falou: olha, prossigo para a consumação do alvo, para aquela coroa. Eu quero ao terceiro dia estar pronto. Eu não quero ser multidão. Eu quero que lá, quando a multidão ache que não, procure Jesus e não ache, eu saiba muito bem aonde ele está, aqui, ó, dentro das tábuas do meu coração. É isso que ele espera de nós. Vamos ter atitudes. Quando Jesus falou lá com o paralítico de Betesda, ele só falou: ó, pega a tua cama e anda, e foi embora. E aquele homem é que teve que pegar a cama e andar. Jesus está falando hoje para você: prossiga o alvo, siga em frente, não importa a circunstância, não importa o financeiro, não importa a tribulação no casamento, não importa se no trabalho tu está prestes a ser mandado embora, não importa se você é patrão, se você é empregado, não importa o teu palavreado agora, importa não agora que você escutou essa palavra, importa o que você vai fazer daqui, quando atravessar essa rua para lá. E aí,
Deus vai estar te cobrando a atitude que você vai estar tomando diante dele. E aí você vai poder dizer que é um verdadeiro adorador, e o adora em espírito e em verdade. E aí você vai bater no peito e vai falar: eu sou servo do Deus Altíssimo. Vai falar que é sal da terra. As pessoas vão olhar para você, não vão entender por que você está passando aquilo, mas você está rindo, mas você está com a cabeça lavada, você está ali, sóbrio, sem ansiedade, preocupado sim, mas você não está ansioso, porque você sabe que você está fazendo a sua parte, mas quando chegar na hora que não tiver mais o que você fazer, você está sereno e tranquilo, porque aí vai ser a hora que ele vai fazer o que fez com Moisés, que quando ele chegou naquela hora lá, ele olhou para o mar: Senhor, e agora? Eu não mandei você marchar? Diga o povo que marche. Ele está falando para você: marcha. Diga o povo que marche. Irmãos, pega a tua cama, irmão, e anda. Está vendo o mar na tua frente? Diga o povo que marche. E que o Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus.